sobrevivência é o conceito mais importante da vida deles. E eles mudam, inclusive, essa questão da sobrevivência, porque a sobrevivência não é só sobrevivente, vamos sobreviver, é a sobrevivência, ou de qualquer maneira, que eu tento realmente lidar com a situação, com qualquer maneira eu posso, qualquer recurso eu posso acionar, mas qual é a sobrevivência perniciosa? Não é a qualquer maneira, ou a sobrevivência que é básica e extremamente importante. Quem já assistiu aquele filme Náufrago sabe do que eu estou falando. Mas a sobrevivência a qualquer custo, e que se penalizam e se rompem e se cortam os vínculos familiares e principalmente os vínculos afetivos. Então não importa mais nada para mim. Nada. Só eu. Tá? Eu me sair bem. Eu me safar das situações. Então é uma pessoa que perdeu qualquer outro tipo de concepção a respeito das situações. Bom, agora a gente entra na questão dos estigmas e das profecias que nós já falamos, que os mitos nocivos e desorganizadores, o que eles fazem? Eles realmente favorecem que os estigmas se formem e favorece o cumprimento das profecias. Porque ele está vivo, está se movimentando na família, está aglutinando outros conteúdos e, sem dúvida nenhuma, favorecendo que se cumpram as profecias. Os estigmas se caracterizam como marcas de várias maneiras. Você sabe que marca, existem várias marcas na nossa vida, né? O nosso nome é uma marca. Nosso nome é uma marca. Tanto o nome de família como o nosso próprio nome. Né? Amanhã eu vou começar a trabalhar com vocês o experimento que eu vou fazer com vocês, uma experiência interessante. O nosso próprio nome. Que existem coisas no nosso nome que nós gostamos e tem coisas no nosso nome que nós não gostamos. Né? Essas marcas, desde aspectos físicos a características afetivas e emocionais, que se destacam e passam a fazer parte das identificações pessoais. Daí eu vou falar, inclusive, nos rituais curativos, existe uma redefinição de identidade que nós podemos trabalhar. As profecias, quer dizer, o estigma, eu estou marcada e isso me leva ao cumprimento de uma determinada profecia. Se existe esse movimento na minha vida, se existe esse movimento na minha história, se existe esse movimento nas minhas raízes, ou esses conteúdos muito vivos e circulando. As profecias, então, são determinações a serem cumpridas. Eu vou ser infeliz mesmo, isso vai acabar acontecendo comigo. Isso vai acabar acontecendo comigo. Eu não vou conseguir fugir disso, você acha? Me lembro de um jovem que falava, todo mundo bebia na minha família, meu irmão usou droga, você acha que eu não ia acabar assim? Lógico que eu ia acabar assim. Tinha que acabar desse jeito mesmo. Né? Ou então esses presidiários, a minha vida foi levar comida, levar coisa para a família que estava presa, todo mundo acabava preso um dia, você acha que eu não ia? Acabou casando com o presidiário e realmente se envolvendo com drogas e sendo presa. Então, essas profecias são determinações a serem cumpridas na área pessoal, afetiva e profissional e abrangem sempre uma perspectiva futura. Existem situações, vidas e conteúdos que alimentam diretamente essas mitologias. Na perpetuação da violência doméstica, como eu já falei para vocês, né? E também existem as questões das figuras míticas que são muito importantes. Por exemplo, um assassinato na família, um suicídio na família de uma pessoa importante, é uma situação que gera não só ansiedade, que gera, eu vou inclusive apresentar para vocês a questão da ansiedade, mas não só ansiedade, muitos outros conteúdos fomentadores e que são perniciosos na família. Essas questões não são faladas e elas não são dificilmente identificadas.
E vejam bem, elas são complexas, até a teoria complexa. Por quê? Porque elas são muito profundas. E elas exigem realmente um tempo e uma habilidade na compreensão e no uso para você ver que aquilo realmente está funcionando. Nós vamos ver que essas questões de ansiedade, vistas do ponto de vista intergeracional, elas são passadas de geração a geração. Então, às vezes, um determinado acontecimento, um acidente na família, um sequestro, a morte, alguma coisa muito abrupta, ela faz com que esses fantasmas e esses acordem e venham nos aterrorizar. Se eles estão presentes na família, estas situações extremamente difíceis, drásticas, né, elas acordam esses pesadelos. Como realmente quando você sofre um trauma individual, acorda todos os seus fantasmas e medos, do ponto de vista familiar também, a mesma situação ocorre. Pela ótica intergeracional, o que nós vamos estar vendo? Nós vimos em muitos casos, em muitas pesquisas, a repetição. Às vezes eu elegia o tipo de comportamento assim que, não, acho isso exposição a situações de risco. Será que isso ocorre? Lá vai pesquisar na família. Impressionante como ocorre com muita frequência e como se repete. As pessoas que gostam de coisas radicais, que adoram uma adrenalina, que vivem se expondo a riscos. Então, é muito comum, gravidez na adolescência, muito comum. Então, assim, se vocês pensarem num problema, vamos investigar, vocês vão ver que é muito interessante. Tem uma raiz de repetição. Drogadição, depressão, além da questão genética, existe. Predisposição emocional presente nas doenças, né? Existe, além do fator genético, sem dúvida nenhuma, nós vamos ver que ocorre. Quer dizer, no meio destes conteúdos e não identificados, a pessoa fica à deriva diante dos vendavais da vida, né? Bom, deixa eu parar um pouquinho e ver se alguém tem alguma pergunta sobre os mitos nocivos e desorganizadores. Antes de entrar nos rituais. Está dando para entender? Tudo bem? Uma pessoa começar a se isolar é porque ela acha que ela é doente? Ou ela não aceita? Isolamento social, né? Eu acho assim, eu fico um pouco preocupada com a gente ser muito simples com coisa muito complexa, né? Porque o mundo não é simples, nem a natureza humana, né? E nem a pessoa se isola por um motivo só, ela se isola por uma série de motivos, por predisposições, por situações, por histórias, pela sua própria história, Então, assim, nós temos que, assim, sem dúvida nenhuma, também o isolamento. Nós vamos ver, por exemplo, assim, quando eu vejo os mitos de acordo com a própria situação. Por exemplo, a família. Existem famílias que são mais famílias, às vezes até família de origem italiana. Elas mais gritam e falam alto e brigam com todo mundo do que se isolam. Às vezes, por exemplo, não sei se você é origem japonesa, eles têm o mito preponderante na origem japonesa, era o mito do poder, porque eles vieram de um regime em que eles pagavam pesados tributos à coroa, e que, sem dúvida nenhuma, os nobres os protegiam e eles eram protegidos, mas eles eram sempre muito calados e muito não poderiam se rebelar e nem brigar muito como os italianos brigavam e batiam o pé e gritavam, né? Então, assim, existem, inclusive, padrões de comportamento que são mantidos na família de uma maneira cíclica também. Mais alguém? Não sei se respondeu você. Eu acho que existem várias questões para a pessoa se isolar.
Tá? Inclusive, muitas vezes, se ela estiver com um problema, for identificado, se ela está acreditando que pode ser ajudada, ou ela tem essa facilidade de comunicação ou não é? Ou ela está deprimida realmente, existe um fator de doença mesmo que está se estabelecendo. Então, existem várias questões que podem estar realmente envolvidas. Mais alguém? Para você fazer a identificação do mito, né, que aquela família defende, né, você usa desse discurso da família, dessas falas mais cheias de mandatos, né, que parecem profecias. Essa família fala que o sucesso é importante, ou uma família que fala que a religião... Assim, você tenta identificar o mito por esses... Juliana, é o seguinte, interessante você ter me falado, porque assim, normalmente, a maneira como eu trabalho, quem já conhece meu trabalho, meus livros, eu tenho um método de trabalho terapêutico, que não vai dar tempo, porque era só um curso para dar para vocês. Eu resgato, eu acho que a mitologia está nas histórias. Nas histórias, tanto nas histórias de todos os nossos familiares, como nas nossas histórias, né? É a maneira como nós vemos as histórias, sim, porque o que foi contado é o que, para aquela família está dentro da sua concepção do que é família, e dentro do que é importante que é para aquela família. Então, assim, normalmente eu uso fazer a história pelo menos 3 gerações. Você pode usar o genograma de várias maneiras. Eu tenho 2 instrumentos, eu uso o genograma e uso um outro instrumento que eu montei que se chama ciclograma, que dá para você ver o ciclo da família de 3 gerações ao mesmo tempo. Porque daí você vê todos os eventos do ciclo de vida da família. Quando você já montou, você leva um tempo para fazer essa história, você tem um conteúdo enorme. Você pode fazer um recorte, e normalmente eu vou depois apresentar para vocês como fazer esse trabalho. Tá? Porque depois você vai trabalhar, fazer trabalhar a reflexão a respeito do genograma, pelo menos do genograma, em que você vai ver todas as histórias e separar os conteúdos, o que é construtivo e organizador, e o que é destrutivo, e daí dentro do destrutivo você vai eleger as profecias e estigmas da família, e daí você vai trabalhar com rituais terapêuticos. Tá? Então, assim, o que eu estou fazendo com vocês? Eu estou caminhando um pouco, agora eu vou pegar a teoria dos rituais, para depois entrar numa conceituação que eu tenho de rituais, um tipo de rituais, e depois, provavelmente, amanhã eu vou continuar com isso com vocês. Percebe? Então, eu estou fazendo um caminho para estar chegando na questão ali da questão terapêutica. Está dando, gente? Tá? Tinha mais uma moça ali que queria falar comigo. Depois, acho que a gente entra na teoria. E vocês guardem as perguntas para o final. Marilene, na verdade, assim, como você está falando dos mitos dos organizadores, eu queria saber se você tem algum conhecimento, inclusive de pesquisa, a respeito dos mitos dos organizadores no suicídio, né? Mesmo sabendo que o suicídio é uma questão complexa, que, enfim. Sim. Sem dúvida nenhuma, né? Existem questões extremamente envolvidas na questão do suicídio. Eu tenho, inclusive, tinha um caso, que tem muitos casos para contar para vocês, de um adolescente que ele vivia subindo no telhado da casa e tentava se jogar, né? Então, foi muito interessante, porque existia trabalho sendo feito com ele, com a família, e daí eu resolvi realmente fazer realmente investigar a história transgeracional dessa família, e vi que na família tinha um ramo da família que tinha origem japonesa, e tinha uma pessoa que era kamikaze, né? Ele tinha realmente... isso era glorificado, só que esse rapazinho, ele não sabia disso. E é muito interessante, esse é um ângulo de pesquisa que eu ainda não
investiguei, mas que eu quero investigar. Porque eu tive 2 casos que foram muito interessantes.